Oi pessoal, neste vídeo iremos pegar um conteúdo e vamos iniciar nossas marcações HTML. Então vamos abrir aqui o Visual Studio. Enquanto o Visual Studio já abriu aqui, né? Bom, só relembrando, né, a gente tinha falado de definir conteúdo, buscar inspirações. Meu ponto aqui era de buscar inspirações relacionadas a conteúdo, para a gente ter ideias de como as pessoas fazem, né, uma página principal, um portfólio, um perfil, né? E depois, quando a gente estiver na fase de definir layout, estilo, a gente pode voltar e buscar inspirações pensando nesse visual, né, na parte visual. Então, inicialmente é focar mesmo no conteúdo, para a gente criar um conteúdo. Inclusive, relacionado a isso, porque não é uma tarefa tão fácil, né? Mesmo quando você vai, né, vamos supor que você venda um site para uma padaria ou para um comércio de algum amigo e você consegue vender esse site. Criar o conteúdo, pensar no conteúdo que você vai colocar, não é uma tarefa fácil, né? E muitas vezes você pega um comércio que nem tem uma identidade visual, um logotipo, né? Ainda é mais difícil. E relacionado a isso, é por isso que às vezes a gente vê quando alguém está criando, ele começa a pensar no conteúdo e, né, meio que trava. E aí tem sites como esse aqui. Não é um site, né? Tem até esse, o Lorem Ipsum, que é você gerar textos aleatórios, né, palavras aleatórias, para ajudar você a desenvolver isso. Então você copia parte desse texto nas suas marcações e daí você foca no visual, né? Só que aí você está pulando um passo, então é meio aqui eu quero mostrar para vocês que existem isso, tem alguns lugares que você vê o uso dessa técnica, mas aqui é um ponto de atenção. Então tomem cuidado, tá? Se vocês puderem não usar isso aqui é melhor, tá? Algumas vezes vocês podem acabar usando ou de repente num trecho, né? Mas é só um ponto de atenção, tá bom? E para vocês conhecerem, caso vocês não tenham visto isso ainda. Então, voltando ao conteúdo. Eu tenho um conteúdo aqui, eu vou copiar meu conteúdo. Voltei pro Visual Code aqui. Tá. Eu já tinha aberto o projeto, tá? Desafio 2. Ele está aqui vazio. E eu vou criar minha home.html, tá? Vocês podem dar o nome que quiser. Inclusive tem alguns sites, né, que a página principal fica com o nome de index.html, tá? Mas eu vou adotar aqui como... Porque quando a gente for fazer o deploy, a gente pode definir por onde começar, né? Então, a parte de publicar. Então, vamos iniciar pensando em nomes mais expressivos. Então, essa aqui vai ser minha página principal. Então, minha home. Vamos lá. Se eu colar o texto direto aqui e dar um salvar, voltar para a minha pasta do projeto, minha home, e dar um abrir com Chrome. Então, note, né, que inclusive se eu dar um inspect aqui, a gente vai ver que dentro, elementos, né, eu tenho meu HTML, meu head, e dentro do body já tem todo o texto. E aí ele exibe esse texto, né, sem quebra de linha, sem nada. Então, vamos iniciar nossas marcações, que a gente vai ver que isso vai ficar melhor. Então, vamos lá. Lembrando aqui, né, eu vou copiar isso aqui de novo. Lembrando que a gente começa com HTML. Né, depois a gente faz um head. Só lembrando aqui, isso aqui eu acho que pode ser uma dica, tá? Quando a gente está usando IDEs, né, como o Visual Code, tem o PyCharm também, Atom, tem vários editores, né, IDEs de desenvolvimento. Se eu digitar HTML, ele tem aqui, né, uma extensão que ajuda a gente a criar isso. E ele já cria a estrutura, já com tudo que a gente precisa, né? Inclusive, ó, a definição do charset, o título,
né? Tudo aqui. Mas, vou lembrar vocês, principalmente quando a gente está começando uma nova linguagem, né, ou algum framework, é legal a gente digitar o máximo possível para ajudar, né, a... Não vou falar decorar, mas para você entender e é praticar mesmo. Então, vamos digitar o máximo, tentar não ficar usando Ctrl V, nem todos os recursos da IDE, pelo menos no começo, tá? Então vamos lá, HTML, porque o objetivo aqui é aprender, não é produtividade, fazer bem rápido. Pelo menos agora esse é o objetivo. Tá? Então, dentro do HTML a gente tem duas seções, né? O head e o body. Você pode até usar, né, esse recurso, às vezes você não lembra. Poxa, era body, mas eu não lembro como que escreve body. Então, você lembrou aqui, ele te ajudou, mas aí você digita, tá? E tá bom. E dentro do body a gente tem nosso conteúdo, tá bom? Então tá aqui. Aí vamos aqui, a gente tem o título, né? Então title. Então aqui vai ser uma página pessoal. Também tem a definição do char7, né? Então lembra que era um meta de metadado, né? Deixa eu pôr de novo meta. E aí aqui eu coloco char7. E eu vou pôr o TF8. Então estou definindo o conjunto de caracteres desse texto aqui. E lembra que aqui a gente precisa também, né, do doctype, para a gente falar que é para usar a última versão do HTML. E aqui a gente define a linguagem. Então eu vou pôr aqui um PT BR. Então eu já coloquei a estrutura inicial, né, do HTML. E agora vamos fazer as marcações. Vou esconder a barra lateral aqui, Ctrl B. Vamos começar por aqui. Vamos pensar que esse aqui seria, né, a minha página, então eu quero focar no meu nome aqui. Então vai ser um header, eu vou pôr aqui um H1. Vou colocar H1, vou pôr esse texto dentro. E de repente esse aqui, eu poderia marcar ele como um parágrafo, tá? Depois a gente pode mudar isso aqui também, mas eu vou pôr como um parágrafo. E aqui é a segunda coisa importante no meu, né, nesse documento aqui, então eu vou marcar ele como um H2. E aí todos os outros aqui eu vou pôr como H3, então esse, vou pôr H3, certo? H3. Se eu dar um Ctrl X aqui, eu acho que facilita. Eu dou um Ctrl X, daí eu ponho H3, daí ele vai o cursor para o meio, eu dou Ctrl V. Então acho que facilita. Aqui a mesma coisa. Tá. E aqui vou criando parágrafos, tá? Vamos ver até onde vai aqui. Qualidade de vida. Vou deixar isso aqui como primeiro parágrafo. Mais um parágrafo. Então, vamos trabalhar um pouco na indentação, né? Aqui. Opa. Okay.
aqui a gente pode colocar uma lista não ordenada. Então, vou colocar o L. E aqui eu vou colocar LI. Vou fazer assim, ó. E aqui inicialmente eu vou pôr parágrafo também. P. Salvar, vamos dar uma olhada como ficou. Tá. Então já mudou, né? Já fez as quebras de linhas. Eu já tenho aqui os cabeçalhos com relevância. Daí olhando assim eu posso mudar, né? Vamos supor, ao contato, mudei de ideia aqui na disposição. E vou colocar isso aqui mais próximo do início, né? Porque de repente alguém acessou minha página e já quer entrar em contato. De repente ele só começou a ler e já quero entrar em contato. Já tem os dados aqui. Ah, e aqui eu acho que eu esqueci de marcar, né? Ele tá o telefone junto. Então já vamos consertar isso. Ó, aqui eu não coloquei marcação. E eu pego esse bloco, recorto com Ctrl X e vou colocar logo abaixo do cabeçalho principal. Pronto. Acho que agora a gente pode colocar uma imagem, tá? Então, vou colocar a imagem bem no começo. Então vai ser um IMG, né, que tem a fonte. E aqui vai ser minha imagem, .png. Deixa eu achar a minha imagem aqui. Tá. Então eu tenho aqui uma foto minha. Vou colocar dentro da pasta do projeto, tá? E aí se eu vou dar um renomear aqui, só para pegar o nome, coloco aqui. Vou pôr uma descrição. Tá aí a foto. Aí vocês devem lembrar dos vídeos anteriores, né? A gente pode passar um tamanho. Eu vou pôr aqui um 340. Pronto. Uma boa prática seria a gente, né? Imagine que eu posso começar a ter várias imagens no meu site, então eu posso criar uma pasta e colocar todas as imagens juntas, né? Então eu vou por aqui, ó, vou criar uma pasta de IMG, tá? Aí primeiro ele não vai encontrar a imagem, né? Aí eu vou criar essa pasta IMG. Ah, eu poderia ter criado lá pela própria IDE e movido por lá, né? Mas já estou aqui. E voltou a funcionar. Tá bom. Então a gente fez todas as marcações, né? Ah, deixa eu só mostrar um site que ajuda a gente. Né? Tem essa imagem aqui com um certo tratamento. Isso aqui vocês conseguem fazer usando o PFP Maker. Então é um site onde você pode pegar uma foto de vocês, coloca aqui e ele gera diversas variações, né, com fundo diferente, você escolhe cor e aí você consegue, né, trabalhar a sua imagem. Olha, ele põe uns backgrounds interessantes, tem vários tipos. E ele gera tudo de uma vez e aí você consegue baixar quantos você quiser. Tá? Então foi lá que eu criei essa imagem e ele já deixa... deixa eu até abrir aqui, que isso é um detalhe interessante. Então aqui no Linux eu uso o GIMP quando eu preciso editar alguma imagem, né? Espera aí que já carrega. Acho que eu poderia ter aberto num programa normal, mas...
Tá aqui, mais um pouco. Tá. Então, esse fundo transparente, né? Então, isso é interessante, porque quando eu colocar uma cor de fundo, por estar transparente aqui, né, não vai ficar um quadrado branco em volta. Então, isso faz a diferença. Então, esse site já deixa esse fundo transparente. Voltando aqui, né, para a nossa sequência, então a gente já tinha definido o conteúdo, daí a gente terminou as marcações, fizemos as marcações básicas, né? Depois pode ser que a gente altere algumas ou precise adicionar outros tipos de marcações, mas tudo bem. E agora o terceiro passo seria pensar em um layout, tá? Então a gente pode buscar inspirações também, né? Pensando em layout, mas minha sugestão é começar bem simples. Então pensar num layout, né, de uma coluna só, mas a gente tentar brincar um pouco com o posicionamento e com um pouco de estilo e ver até onde a gente chega, né, com isso. E aí depois a gente pensa em outro layout, por exemplo, duas colunas, onde né, tem uma barra lateral aqui, ou quem sabe a gente acha um layout aí interessante. Então a gente pode ir mudando um pouco esse layout para a gente ir aprendendo, né, CSS, porque HTML, vocês viram que é isso aqui, isso é a marcação. Então HTML, né, não tem muito o que aprender. A gente vai ver sim melhorias, por exemplo, a semântica, né? Por exemplo, a gente poderia colocar aqui, dar mais ênfase para um nome aqui, né? Então eu poderia colocar um EM aqui, tá? Então que isso aqui ele poderia ajudar na hora que eu vou dar estilo, porque daí eu consigo deixar o nome com um estilo um pouco diferente, né? Então eu não vou dar o estilo para o header inteiro, eu vou dar um estilo para o header inteiro, mas o nome eu deixo em negrito ou deixo uma cor diferente. Então ele ajuda, né? Porque ele tem uma tag aqui dentro dessa outra tag, tá? Então ele tem um pouco mais de HTML que a gente vai vendo ao longo do curso, mas agora o principal é começar a explorar mais CSS. CSS tem muito mais para estudar do que HTML. Esse é o resumo, tá? Então, vamos parar esse vídeo por aqui, que a gente conclui as marcações iniciais e a gente começa a ver um pouco de estilo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.